Vamos ver se transmitimos essas questões às novas gerações, porque é muito importante nas escolas, fala-se muito pouco, os livros mesmo, não se fala disto e nós achamos que enfim, é nosso papel, é o nosso dever. A URAP, juntamente com o município de Angra do Heroísmo, vai editar e lançar um livro sobre os 500 presos políticos que rumaram à Ilha Terceira durante o regime do Estado Novo. Vamos conhecer um pouco desta história. Este é um livro que vem falar dos presos políticos que estiveram aqui durante o Estado Novo e vem trazer ao conhecimento de todos nós e digamos, vem divulgar algo que muita gente conheceu, mas que de pouco se falou. De facto, o Estado Novo utilizou a Fortaleza de São João Batista, mas também o Castelinho como prisão, e isso foi uma realidade que muita gente de cá conheceu, inclusive muita gente de cá que esteve lá presa, mas a verdade é que esta época é uma espécie de memória que foi abafada, porque na altura, obviamente, isto não era noticiado pelos jornais, não era noticiado por ninguém, era apenas aquele conhecimento pessoal que existia. O livro permite um conhecimento mais aprofundado e mais global de uma realidade que foi importante e que se insere numa outra história que tem a ver com a utilização de Angra e da Ilha Terceira como local de exílio e local de prisão. Essa é uma realidade antiga. Começou, enfim, de forma mais famosa com Dom Afonso VI, logo a seguir à restauração, e ao longo dos anos foi sempre utilizada. Todos conhecem a história de Gungunhana, que será talvez uma das outras figuras mais marcantes que aqui estiveram, mas depois tiveram aqui algumas das principais figuras do movimento republicano, tiveram cá. Tiveram alguns dos principais opositores do Estado Novo, portanto há aqui uma história rica que teve também o seu impacto local. Eu lembro, por exemplo, a história dos deportados da Amazônia, que vieram à Amazônia num navio que os trouxe e que foram instrumentais na movimentação que levou a que Angra fosse a capital do lado liberal durante a Guerra Civil. Portanto, há aqui uma história que não é apenas a história destas pessoas, é também a história de Angra, da Ilha Terceira e em muitos aspectos também dos Açores e de Portugal, porque esta utilização da fortaleza teve depois um conjunto de efeitos colaterais que, em alguns casos, tiveram reflexos muito grandes na história nacional, e aquilo que nós estamos hoje aqui a ver é o lançamento de um livro que vem lembrar o período do Estado Novo, um período durante o qual a Angra foi utilizada de forma muito alargada como local de prisão e de exílio, e que depois teve como consequências a revolta de 1931 aqui em Angra, que assentou essencialmente sobre os deportados e que teve depois um conjunto de ramificações que chegam aos nossos dias. Sabia que a Fortaleza de São João Batista e o Forte de São Sebastião, o conhecido Castelinho, foram em tempos palco de tortura dos presos políticos do Estado Novo? Se não tem a oportunidade de ficar a saber toda esta história, agora no Terceira Dimensão. Foi durante o regime do Estado Novo que Angra do Heroísmo recebeu cerca de 500 presos políticos. Segundo investigações feitas pela União de Resistentes Antifascistas Portugueses, a conhecida URAP, os primeiros 143 reclusos rumaram à cidade Património Mundial em 1933. A história dos que, na noite longa do fascismo, acreditaram sempre que a liberdade era possível, vai agora ser contada no livro As Prisões Políticas, de Angra do Heroísmo, Fortaleza de São João Batista e Forte de São Sebastião, Castelinho. Deste livro podem esperar realmente a história, não é? Que é importante, dados da história contemporânea, factos interessantes, depoimentos dos presos que vamos investigar, depoimentos de muitas pessoas conhecidas que estiveram presas, e temos depoimentos que vamos realmente procurar. Já temos vários levantamentos de depoimentos, a história do seu dia-a-dia, da forma como eles conseguiam quebrar o isolamento.
Uma ideia que surgiu há 3 anos, já quando de uma visita de investigadores da URAP à Fortaleza de São João Batista, o lugar que em tempos, tal como o conhecido Castelinho, foram cenário de tortura destes presos políticos. 2 atrações turísticas da Urbangrense que contam agora o seu passado às novas gerações. Vamos ver se transmitimos essas questões às novas gerações, porque é muito importante. Nas escolas fala-se muito pouco, os livros mesmo, não se fala disto e nós achamos que é nosso papel, é o nosso dever realmente levar também à juventude e dizer-lhes que neste país houve jovens que realmente, jovens como eles, que deram muito as suas vidas e a sua existência para que hoje nós tivéssemos e pudéssemos falar assim em liberdade. Um livro que vem lembrar e eternizar a história de uma época em que tudo se fazia, mas nada se podia contar. Este livro vem, de alguma maneira, avivar uma memória que foi suprimida. O Estado Novo teve esse efeito, suprimir memórias, o facto de haver censura sobre a comunicação social de então e destas coisas não poderem ser livremente faladas, levou a que aqueles que conheceram não comunicaram tanto como seria de esperar. Portanto, apesar de nós estarmos a falar de um período que não está assim tão distante no tempo, é um período cujas memórias estão rapidamente a desaparecer porque não foram fixadas em nada daquilo que é a comunicação social da altura, porque era proibido. 500 presos, 40 açorianos e 2 mulheres. Mas numa época em que a figura feminina não tinha expressão na sociedade, o que é que pode ter levado à prisão destas mulheres? Estamos realmente a investigar porque também achámos muito interessante, porque são 502 mulheres. O que até agora conseguimos saber é que essas 2 mulheres eram acusadas de transportar documentos clandestinos. Devia ser, traziam dos presos para fora e de fora para os presos. E estiveram 2 a 3 meses presas, mas vamos investigar mais porque realmente é muito interessante, não é? 2 mulheres ali no meio daquelas 500 pessoas. Um livro que será editado pela URAP com o apoio do município de Angra do Heroísmo e que recorda a história e o cotidiano em que viveram estes presos políticos que tudo fizeram para que a liberdade fosse hoje um direito. Os presos políticos do regime do Estado Novo, aqui em destaque no Terceira Dimensão. Tempo agora de nos despedirmos, marcamos encontro para amanhã. Até lá.